Você já parou para pensar que nós vivemos em um tempo onde as igrejas são cada vez maiores aqui no Brasil? Nós vivemos em um tempo onde os templos, eles são grandes, eles são, templos bem desenvolvidos, templos que são bem feitos, aqueles templos que você olha e fala, oh my God, que igreja linda, sabe? Você já parou para pensar que nos dias de hoje as igrejas estão cada vez mais dessa forma? Nós vemos igrejas tão bem desenvolvidas, igrejas hoje em dia aqui no Brasil que tem 3, 4 mil membros em cada igreja, igrejas em que o cristianismo só tem crescido aqui no Brasil, sabe? E olhando para isso, nós damos graças a Deus porque o evangelho tem alcançado vidas, o evangelho tem crescido, o evangelho tem chegado a outro nível aqui no Brasil, sabe? Só que você já parou para pensar que também, ao mesmo tempo que isso tudo acontece, o número de pessoas que estão na igreja, mas não sabem o que fazem na igreja, só aumenta? Você já parou para pensar que o número de pessoas que estão na igreja por causa dos homens e não por Deus só tem crescido também junto com esse número de fiéis? Você já parou para pensar e para perceber que ultimamente as palavras de certos pregadores têm valido mais do que a própria palavra de Deus e que muitas das vezes heresias ditas aí por grandes pregadores se tornam verdade mesmo sendo contra a Bíblia por uma grande quantidade de pessoas que seguem eles sem foco? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Nós vamos falar sobre o porquê nós precisamos estar na igreja, sabe? Eu não vim falar aqui sobre ir ou não à igreja, mas nós vamos falar aqui sobre o que você está fazendo dentro da igreja, o que você precisa estar dentro da igreja, o porquê você precisa estar dentro da igreja, sabe? E porque nós vivemos num tempo em que as pessoas, isso eu falo em todas as igrejas em geral, eu não tô falando ministério X, ministério Y, igreja tal, eu não tô falando disso, eu tô falando de que em todas as igrejas hoje existem pessoas que estão ali dentro das igrejas, cantam os louvores, sabem tudo, estão ali há anos, só que elas ainda não entenderam o verdadeiro sentido do evangelho, elas ainda não entenderam o porquê elas precisam estar ali dentro, sabe? Isso faz com que a igreja se torne algo carnal, isso faz com que a igreja não saiba se separar do mundo. Nós vivemos num tempo onde a religiosidade, ela tem invadido muitas igrejas, sabe? Tipo, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada daquilo que o meu pastor diz que é pecado, mas eu também não pego a Bíblia para ler, eu simplesmente estou dentro da igreja. Certa feita eu recebi uma história, eu ouvi uma história, um amigo meu me contou essa história de que ele é pastor de igreja, de que ele estava conversando, se eu não me engano, com um dos seus fiéis, alguma coisa assim, e quando ele estava conversando com essa pessoa tem muitos anos na igreja, mais de 10 anos na igreja, e essa pessoa nunca tinha pegado a Bíblia para ler fora da igreja, sabe? Nós temos vivido em tempos em que essas coisas têm cada vez mais se repetido, em que as pessoas, elas se alimentam muito do que as pessoas dizem, muito do que os pastores pregam, mas elas nunca vão lá na casa delas, pegam uma Bíblia e começam a ler a Bíblia. Não, elas estão dentro da casa delas e elas simplesmente chegam na casa delas e colocam as suas Bíblias dentro das suas estantes e simplesmente deixam lá e não leem ela, só sabem pegar ela, levar ao culto, ouvir o que o seu pastor prega, e simplesmente é isso a vida dessas pessoas, sabe? E isso é totalmente errado, isso não foi o que Cristo nos ensinou. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nós precisamos buscar Deus fora das igrejas. Nós não precisamos, sabe, você precisa ser cristão fora da igreja, porque a partir do momento que você é um verdadeiro cristão fora da igreja, dentro da igreja você será um verdadeiro cristão. Sabe, então parando para observar, nós vemos pessoas que acham, sabe, seguem as leis que o pastor diz, seguem todas as doutrinas, mas elas não têm intimidade com Deus, elas não buscam conhecer a Deus, e elas não buscam, e elas não entendem o motivo pelo qual elas estão dentro da igreja, pelo qual elas foram chamadas a estar dentro das igrejas. Em Filipenses 3, no seu verso 14, Paulo nos diz: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Paulo aqui, ele está nos falando que ele prossegue em direção ao alvo, e esse alvo é Jesus Cristo. Ele corre em direção à linha de chegada, e essa linha de chegada, ela é Jesus Cristo, o que morreu e o que ressuscitou por nós, sabe?
sabe? Só que hoje em dia nós vemos na igreja as pessoas, elas não correm mais em direção a Jesus Cristo, elas correm em direção a seus pastores, elas correm em direção a heresias, elas correm em direção a essas coisas, ao que o homem diz somente, mas ela não corre em direção a Jesus Cristo. É por isso que hoje em dia nós vemos tantas pessoas que saem das igrejas, tantas pessoas que estão na igreja e daqui a uma semana não estão mais. Por isso que nós vemos novos convertidos que não têm estrutura alguma, porque as pessoas que já estão dentro da igreja, elas não entenderam ainda que o verdadeiro sentido do evangelho é correr em direção a Cristo, é ir em direção a Cristo. Como eu disse e eu torno a falar agora, nós somos cristãos que precisamos ser cristãos fora da igreja, porque a partir do momento que eu sou cristão dentro da minha casa, a partir do momento que eu sou cristão aonde eu estiver, sozinho, onde está somente eu e eu, é aí que eu vou descobrir se eu sou um verdadeiro cristão ou não. E quando eu sou cristão nessas horas, eu serei cristão em todas as horas. Eu serei cristão na minha escola, no meu trabalho, na internet, eu serei cristão na minha igreja, eu serei cristão em todos os lugares. Então, nós precisamos entender que nós precisamos seguir em direção ao alvo que é Jesus Cristo. Nós precisamos parar de simplesmente ir à igreja e começar a compreender o chamado de Cristo para as nossas vidas. E qual é esse chamado de Cristo? O chamado de Cristo para a minha vida, o chamado de Cristo para a sua vida é um chamado para relacionamento com Ele. Deus, Ele nos reunificou a Deus, sabe? Cristo nos unificou a Deus novamente através de seu sacrifício na cruz. O seu sacrifício na cruz nos deu o direito de estarmos em intimidade com Deus. E eu te pergunto agora, qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos na sua casa, ou que você simplesmente orou na sua casa, ou que você simplesmente orou fora da sua igreja? Qual foi a última vez que alguém não precisou dizer para você orar e você simplesmente pegou, parou o que você estava fazendo e foi orar? Qual foi a última vez que você separou 10 minutinhos para pegar a sua Bíblia Sagrada, abrir ela em um versículo e ler pelo menos um versículo por dia? Qual foi a última vez que você correu em direção a Cristo? Porque o nosso chamado, Cristo, Ele nos chama. Jesus, Ele nos chamou através de sua morte na cruz. Ele nos chamou para um verdadeiro chamado nessa terra. E o nosso maior chamado, acima de missões, acima de tudo o que você pode imaginar, acima de ser um pregador, acima de ser um levita, acima de ser um missionário, acima de ser um pastor, acima de ser um cooperador, um diácono, um apóstolo, um bispo, acima de ser tudo isso, nosso maior chamado é nos relacionarmos com Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Eu corro em direção ao meu alvo, eu corro em direção à linha de chegada, e a minha linha de chegada e o meu alvo é Jesus Cristo, aquele que morreu e aquele que ressuscitou. Quando nós colocamos o nosso alvo em Jesus, quando nós colocamos a nossa linha de chegada em Jesus, nós podemos correr, nós podemos tropeçar, pessoas podem nos derrubar, mas nós sempre nos levantaremos e voltaremos a correr em direção à nossa linha de chegada, porque o nosso propósito, ele é maior do que todas as coisas que podemos imaginar. O nosso propósito, ele é maior do que tudo o que se pode imaginar, e então nada pode nos tirar dele, porque a recompensa que vem em Cristo Jesus é maior do que qualquer coisa que eu poderia te dar, ou que qualquer pessoa poderia te dar. Então hoje Jesus te trouxe aqui nesse vídeo para você se perguntar algo: será que você tem corrido em direção ao alvo, ou será que você tem simplesmente ido à igreja e você ainda não entendeu que Jesus te chamou para um relacionamento? Deus, ele não é apenas um ser supremo que está nos olhando do céu. Deus, ele não é apenas um personagem que é pregado em cima do altar. Deus, ele é uma pessoa. Deus, ele é o ser mais poderoso do universo, e mais do que tudo isso, Deus, ele é o seu Pai, e Deus quer ser o seu verdadeiro e melhor amigo que você pode imaginar. Eu falo isso por experiência própria. Deus quer ser o seu amigo, e até quando você vai perder seu tempo indo a todos os cultos da semana, a todos os cultos de finais de semana, sendo que você ainda não entendeu o propósito maior, que é se relacionar com Cristo. É ir ao culto não para pedir que a porta de emprego se abra, é ir ao culto não para pedir que Deus te abençoe, é ir ao culto não para você ver se o pastor vai pregar bem, se a irmã vai louvar bem, é ir ao culto porque
porque você foi salvo e você entende que o seu maior chamado é se relacionar com Cristo. E no culto você pode levantar suas mãos e adorar ao Senhor. Então eu te pergunto hoje, o que você tem feito para se relacionar